Enquanto a gente tiver homens brancos, heteronormativos, da Vila Olímpia aprovando tudo, criando tudo, fazendo tudo, não há representatividade. Esse país, metade desse país quase é negro. Você vê os negros na propaganda? Não. Oi, gente, tudo bem? O HuffPost Brasil e a Verizon Media estão juntos no Elas Transformam. Eu sou a Laura Lapadula e hoje eu vou conversar com a Malu Antônio. A Malu é gerente de marketing e comunicação da FCA na América Latina. Tudo bem, Malu? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho lá. Então, eu trabalho há 15 anos na Fiat. Há 3 anos a gente se tornou FCA, Fiat Chrysler Automóveis. E aí agregamos outras marcas, Dodge, Chrysler, Ram, Mopar e Jeep. Legal. E você gerencia muita gente lá? Então, a gente já gerenciou mais, né, Laura? As coisas vêm mudando, as equipes vêm ficando menores. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com o novo mercado de trabalho. Eu acho que tem muita gente envolvida com o processo de comunicação. A própria comunicação mudou muito, né? A gente está falando de um ecossistema que é cada vez mais complexo e que também é muito líquido, né? Então, eu acho que a gente tem muitos outros parceiros, muitas agências, os próprios veículos, enfim, as fronteiras estão tão elásticas que, na verdade, eu acho que as equipes, elas não são mais só as suas próprias equipes, né? E liderança hoje tem a ver um pouco com isso, né? Como é que você trabalha em colaboração, né? Liderando equipes que não necessariamente, inclusive, são suas. Então, sob esse aspecto, é muita gente, né? Mas as equipes menores, as equipes tendem a ser menores hoje nas companhias, né? Bom, para ouvir um pouquinho mais da sua trajetória, a gente vai sortear alguns temas que estão aqui nessa caixa, então tá. Vamos pro primeiro. Olha, carros. Bom, conta um pouquinho pra gente. Você acha que o marketing, ele atua tirando os carros de um mercado exclusivamente masculino? Assim, qual é o lugar que a mulher ocupa também hoje nessa indústria? Bom, essa é uma indústria bastante masculina, né? Um universo bastante masculino. O próprio universo do carro sempre foi um universo muito masculino. Interessante porque Fiat sempre teve uma alma mais feminina, né? Até por causa da sua característica como marca, porque é uma marca mais espontânea, é uma marca mais quente, uma marca mais inclusiva. E todas essas características têm muito a ver com o feminino, né? Então, a gente sempre teve muito espaço dentro da Fiat para poder se aproximar um pouco mais, incluir, abrir um pouco mais o universo. Mas o universo de carros ainda é, sim, muito masculino. Tanto é que a propaganda, que é exatamente com o que a gente trabalha diariamente, ela é muito masculina, sim, né? Raramente você vê mulheres protagonistas na propaganda de carro. Então, é um universo mais masculino. Do ponto de vista da indústria, né, de onde eu estou inserida, de onde eu trabalho, aí é bem mais masculino. Se a gente sabe que as mulheres têm pouco espaço nas empresas, especialmente em cargos de liderança, na indústria automobilística isso é pior. Né? A gente vê muito mais mulheres, por exemplo, na indústria de serviços, na indústria da comunicação, até do entretenimento, mas em carros, em geral, a gente vê muito mais homens. Né? É um ambiente um pouco mais delicado, um pouco mais inóspito, um pouco mais duro, não é um negócio simples. Ser mulher e trabalhar não é um negócio simples, né, Laura? A gente sabe disso, né? Se tem um nível de exigência para homens aqui, para mulher é aqui. Independente da indústria, independente da idade, independente da área, independente até do nível, até do cargo, né? É tudo mais complexo para as mulheres. Isso é um negócio que eu acho que está tendo luz hoje, a gente está conversando um pouco mais sobre isso, mas sem dúvida ainda a gente tem um longo caminho, né, com relação a isso. Como você acha que o marketing pode atrair as mulheres a se interessarem também por carros, assim, o público? Elas já se interessam, né? Porque se a gente pensar bem, carro diz mais sobre a pessoa do que ela própria é capaz de fazer, né? Os carros representam um pouco o momento das pessoas. Então, não raro, as pessoas entravam na faculdade, compram um carro mais simples ou ganham um carro do pai, dependendo da condição. Quando elas se formam, elas trocam de carro. Quando elas são promovidas, elas trocam de carro. Você tem uma série de gatilhos na vida das pessoas que são momentos da troca do carro, né? Aí, quando elas vão se casar, às vezes, se o casal tem 2 carros, eventualmente um vende um carro, ficam com um carro só no casal para poder organizar a coisa de comprar o apartamento. Aí, quando vai ter um filho, é natural que você compre um carro que seja maior, né?
E eu costumava brincar que não raro, quando os homens se separavam, eles imediatamente trocavam o carro por um hatch, né, para acabar com a bunda, onde carrega o carrinho do bebê, para dizer que estão livres, né? Então, os carros, eles têm uma relação com a vida das pessoas muito interessante. Tem uma coisa da imagem que o carro projeta sobre você que é muito forte. E isso independe de gênero, inclusive, eu acho. Né? Assim, as pessoas se veem, né? É muito interessante isso. Legal, vamos sortear mais um? Vamos. Família árabe. Bom, conta um pouquinho pra gente como foi sua criação e como você lidou com isso ao longo da sua vida. Então, a exemplo do que acontece no Brasil, eu tenho uma família bastante misturada, né? O meu pai é sírio, a minha mãe é brasileira e do lado da minha mãe a gente tem toda a miscigenação que esse país pode propiciar, né? Então eu tenho uma bisavó que é italiana, eu tenho um bisavô negro, enfim, tem índio, enfim, essa mistura, esse caldeirão de gente que tem no Brasil, acho que está um pouco refletido em todas as famílias e na minha também. A coisa da família árabe é interessante na minha trajetória, porque as famílias árabes, de uma maneira geral, são famílias um pouco mais, eu não diria tradicionais, mas um pouco mais conservadoras do ponto de vista da relação com o trabalho, com os filhos, especialmente com as filhas. Então, meu pai super machista, né? Teve 5 filhas, né? Tem 5 filhas, né? Então, foi um grande desafio para ele ao longo da vida. Ele está vivo ainda, ele tem 89 anos e é um doce de coco. Mas ele, quando eu estava lá entrando, sou a filha mais velha, quando eu ia entrar na escola, né? Estava na escola e tudo, ele achava que se a gente estudasse aí até aí pelo 4º ano, né? Que era o ensino fundamental, estava bom para as mulheres, né? Tanto é que eu sou a primeira mulher da família do meu pai a entrar na faculdade. Porque as meninas, elas deveriam saber ler, escrever, etc. E depois aprender a cozinhar, bordar, costurar, inclusive eu sei fazer todas essas coisas, né? Fiz um curso de corte e costura, cozinho, sei preparar um carneiro, todas essas coisas, enfim. Porque tinha uma coisa de que a mulher era uma coisa para servir. Evidentemente que isso tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com essa coisa do patriarcado, que eu acho também que é uma discussão muito interessante que a gente tem que ter, né? Qual que é o papel da mulher na sociedade. Isso é muito forte em algumas culturas e aí na minha casa isso era muito presente. Mas a minha mãe, que sempre foi super feminista e sempre, desde pequena, falava pra gente, você tem que construir o seu próprio espaço e isso passa pelo trabalho. E ela sabia que isso passa pela educação, até porque ela é semi-analfabeta. Então o primeiro livro que ela comprou na vida dela, ela comprou pra mim, né? E se não fosse ela, nós 5 não estaríamos onde a gente está hoje. Depois né? você puxou todas as suas irmãs. Exato, todas vieram, inclusive a minha filha, que hoje, com 24 anos, é mestre, né, em comunicação. Então ela puxou uma fila mesmo da gente tomar conta da nossa própria vida, e estudar, e trabalhar, e etc e tal. Então, assim, embora eu tenha uma origem familiar muito forte, a gente tem a referência da minha mãe, né, que sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, inclusive com pouquíssimo estudo. Mas ela sabia como era, né? E enfrentou meu pai e pelejou lá e a gente foi. Né? Essas batalhas sempre têm ganhos futuros, né? Não tem dúvida. Porque, assim, uma vez que a gente sai, as coisas acontecem. E ela tinha uma coisa muito interessante, que ela sabia que conhecimento é uma coisa que transforma, né? Conhecimento faz você mudar de lugar, te muda de patamar, né? E ela tinha muito isso. E eu me lembro, por exemplo, que eu era louca com livros, né? E o primeiro livro que comprou pra mim. Mas eu me lembro do meu primeiro contato com os livros. Ela, enfim, arrumou uma bolsa, porque a gente era muito pobre nessa época, ela arrumou uma bolsa para eu estudar numa escola particular. E era um colégio de freiras e tinha uma biblioteca maravilhosa. E no dia que eu entrei dentro dessa biblioteca e que eu vi todos esses livros, eu pensei assim, eu não acredito que existe um lugar assim. Porque não tinha essa referência, né? E eu li em 6 meses todos os livros que tinham para minha idade nessa biblioteca. Era um colégio de freiras e a irmã virou para mim e falou assim, Maria Lúcia, agora, só no ano que vem. Os títulos que tem aqui agora não servem para você.
E foi muito frustrante. 1 ano e meio depois eu mudei de escola e fui para uma escola que era dentro da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, em Belo Horizonte, cuja universidade, a biblioteca era aberta. E aí não tinha uma irmã para falar se eu podia ler, se eu não podia ler. Imagina o que aconteceu, né? Li desesperadamente, assim, e eu ainda mantenho isso um pouco, então assim, eu leio muito, né? Leio muitos livros, muitos ao mesmo tempo, mas inclusive não ter muita orientação me fez ler, sei lá, Kafka com 14 anos. Não entendi nada, né? Depois tive que revisitar um pouco mais tarde. Então, essa minha relação com os livros tem a ver muito com o conhecimento e tem muito a ver com a minha mãe. Né? Que legal. Muito Vamos sortear mais um? Vamos. Lugar da mulher. Bom, fala um pouquinho pra gente. Você cresceu aprendendo que o lugar da mulher era da servidão, né? Uhum. Como isso se transformou, assim, na sua vida? E qual você acha que é o seu lugar no mercado e na sociedade? Eu acho que essa é uma frase que tem sido muito dita e eu acho importante repetir. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Onde ela quiser estar é o lugar dela. Se ela quer só trabalhar, ok. Se ela quer só cuidar dos filhos, ok. Se ela quer trabalhar e cuidar dos filhos simultaneamente, ok. Se ela quer dar um tempo, ok. Tá tudo certo, né? Eu acho que a premissa da escolha é a coisa mais importante com relação ao lugar da mulher. Sinceramente, eu me sinto muito confortável, assim, como mulher, né? Assim, com relação às minhas escolhas, com relação ao que eu venho decidindo ao longo da minha vida, de ir, de voltar. Eu tenho uma trajetória profissional pouco comum, né? Eu trabalho há mais de 40 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e já fiz um pouco de tudo. Então, eu estou no meu 13º emprego, já fiz tudo. Já fui funcionária pública, já dei aula, até porque eu sou historiadora e não publicitária. Já trabalhei com recursos humanos, com treinamento, na área de administração financeira, na própria área comercial. Já tive equipes muito grandes mesmo na área comercial, distribuídas no Brasil. Tive a oportunidade de fazer startup da área de telefonia no Brasil, no final da década de 90. Enfim, eu tenho uma carreira bastante rica, do ponto de vista de interface e áreas. E eu brinco, que eu falo que a propaganda na minha vida, a comunicação, ela só tem 25 anos. Porque coincide, inclusive, com a chegada da Laura na minha vida, porque eu também tenho uma, que é a minha filha, que fez 26 anos, que quando eu tive o privilégio de escolher ficar com ela. Eu fiquei com ela por 1 ano e pouco. Então, dava para fazer uns freelas, assim, dava uns cursos. Eu entendia bastante na época de lei para licitação pública, eu dava uns cursos, mais fim de semana e tudo, e fui indo. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, inclusive da minha função anterior, que era gerenciar uma área administrativa e financeira, eu tive contato um pouco mais profundo com a área de comunicação. Eu falei assim, mas é isso que eu quero fazer. Então, aos 31 anos, eu mudei de carreira. Sempre tem tempo para mudar, né? Isso é muito importante dizer. Sempre. Eu mudei de carreira e inventei uma carreira nova, né? E foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, porque eu amo comunicação. Mas eu não posso negar, Laura, que eu quero fazer outra coisa agora. Eu quero inventar outra coisa, eu quero inventar outra carreira. E vendo aquele filme que é lá o The Internal, né, com Robert De Niro, né, que ele é o estagiário lá da Anne Hathaway e tal, eu pensei, que bacana que é, numa determinada fase da sua vida, você se reinventar, fazer outra coisa, né? Então, eu quero fazer outra coisa. Eu ainda não sei muito bem o que é. Até porque você não abandona as coisas que você vem fazendo ao longo da sua vida. Né? Exato. Você vai agregando. Você não parte do zero. Então, mesmo que eu, por exemplo, entrasse em outro lugar para fazer um trabalho de estagiário, eu traria toda a minha bagagem, eu tenho certeza que teria um outro olhar, né? Então, isso é um negócio que eu quero fazer, porque eu acho que isso mantém a gente vivo, mantém a gente jovem, né? Porque não é mais sobre idade, a gente sabe disso, né? Sim. Então, eu tô muito confortável com o meu lugar de mulher, muito confortável com a minha trajetória e muito confortável, principalmente, com o futuro que eu quero construir. A liberdade de fazer essas escolhas. Exatamente, né? exatamente. E você não tem que eu ideia... tô num lugar privilegiado também, sabe? Que eu penso isso também, como a gente é privilegiado por estar aqui, né? Por estar aqui, por ter voz, por poder escolher. Porque a gente sabe que a realidade de um monte de meninas não é essa, né?
seja em função da educação, seja em função da cor da pele, seja em função da sua origem familiar, né? Seja em função de várias coisas, né? Tem um monte de meninas que não têm nenhuma possibilidade. Isso é um negócio que me incomoda e me instiga. Então, talvez o que eu vá fazer tenha um pouco a ver com isso. Ah, legal. O que você diria para essas meninas hoje? Não desistam, né? Tentem. Não é fácil. Eu posso falar, inclusive, de cadeira, né? Não é fácil mesmo, mas é possível, é possível. É claro que não pode ser só um esforço da pessoa, porque é necessário política pública, é necessário um monte de coisa. Mas eu acho que nesses tempos que a gente vive, em que a colaboração de fato existe e é possível, você tem outros instrumentos para ajudar, né? Então, essa coisa da comunidade, das comunidades que se organizam até digitalmente, você tem condição de procurar ajuda, de procurar apoio, de procurar tudo, informação, monitoria, né? E isso é muito importante, né? As pessoas, inclusive, por exemplo, esse programa é um programa muito interessante, porque eu tenho certeza absoluta que pode ser que algo que eu disse, ou que algo que alguma das outras meninas que estiveram aqui com você disseram, pode inspirar alguém, pode dar aquele clique, opa, eu não tinha pensado sobre isso, opa, até quem sabe... Que tá aqui. Então, quem sabe eu não vou por ali, quem sabe eu não vou aqui, né? Essa coisa de trocar, essa coisa da rede, que é uma coisa, não tem nada mais feminino do que essa coisa de rede, né? Essa coisa de uma suportar a outra, uma ajudar a outra. Parar com essa conversa de que a gente é concorrente, de que as mulheres têm que ser como homens no mercado de trabalho. Bobagem, bobagem. Juntas a gente vai mais longe, né? Legal, ai que bom ouvir isso. Juntas a gente vai mais longe. Vamos sortear mais um? Vamos. Mudanças. Aliás, estávamos falando disso, né? Sim. Bom, essa foi uma novidade pra mim. Eu sabia que você mudou de cidade, mudou de estado ao longo da sua carreira e mudou muito de empresa, como você comentou. Conta um pouquinho mais pra gente dessa trajetória cheia de mudanças. Né? Então, eu comecei lá muito cedo, né? Com 20, sei lá, eu tive uns 2 empregos antes de virar funcionária pública. E definitivamente lá, eu fiquei 5 anos e meio, numa empresa de economia mista em Belo Horizonte, e eu senti que não era isso, né? Aí eu já estava na faculdade, estudando, né, história à noite, não era o curso que eu queria fazer, né? Eu queria fazer jornalismo. Mas a condição não era possível, porque eu tinha que estudar na UFMG à noite, e porque eu não podia pagar a faculdade, não podia estudar de dia na faculdade, na UFMG, e não podia pagar a faculdade à noite, porque o dinheiro era importante para outras coisas, um monte de irmão e tal. E aí eu achei que história se aproximava um pouco. E foi muito interessante, porque deu certo, né? Porque o curso é um curso extremamente abrangente, te dá uma profundidade sobre uma série de temas, você discute muito politicamente, muito profundamente, temas muito importantes para produzir qualquer tipo de coisa, né? Do ponto de vista de política, do ponto de vista de ética, do ponto de vista de estética, né? Do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de... Não é só sobre o homem, sobre o tempo, mas é principalmente sobre o homem e suas relações. Então, esse conhecimento da dialética e também dos vários instrumentais que a gente tem para poder entender o mundo, porque isso é uma coisa bastante interessante, né, se a gente pensar nos instrumentais marxistas, weberianos, da nova história, da nova historiografia, como que isso tudo pode te ajudar a ler o mundo. E aí, outro dia, inclusive, eu estava falando sobre isso, nesses tempos loucos de fake news, eu fiquei pensando, falei assim, gente, isso nem é novo, né? Há não sei quantos anos eu estava lá na universidade, a gente estava discutindo sobre história e verdade, o que é verdade, né? O que é verdade? É um fato tem várias versões, isso é a verdade, não é? Tem uma discussão muito interessante do ponto de vista da história, que tem a ver com a historiografia, que de uma maneira geral, quem ganha conta a história. E isso absolutamente caiu por terra na medida em que hoje todo mundo pode escrever a história, né? E pode compartilhar, né? Exato, porque todo mundo pode produzir conteúdo, pode distribuir conteúdo, tem audiência, né? Pode influenciar, pode tudo. Então, nesse mundo absolutamente sem controle, porque essa é uma premissa super importante, como é que a gente lida com verdade, como é que a gente lida com influência, como é que a gente lida com mudanças? Então, eu acho que essa coisa extremamente líquida que está acontecendo, porque tudo é muito líquido, você não sabe muito bem onde vai, onde não vai,
ter consciência de quem você é, do que você está fazendo aqui, para onde você vai, e que não é simples. Porque, inclusive, assim, às vezes você acha que você sabe. Às vezes você acha que não, né? Às vezes você tem um problema no trabalho. Hoje em dia é tudo muito louco. Eu tenho uma filha de 26 anos, tem vários sobrinhos, tem uma sobrinha de 19 anos que acabou de entrar na faculdade, está no segundo período e já está em crise. E ela veio conversar comigo e falou assim, mas isso é normal, tia? Eu falei, isso é absolutamente, minha filha, muita informação, né? A grama do vizinho é mais verde, vai para lá, vai para cá. Como é que lida com todas essas mudanças, né? Quero fazer tudo ao mesmo tempo não consigo mergulhar em nada. A gente tem uma liberdade muito grande hoje para escolher. Exato. Né? Isso. E aí é tão difícil, né? Tão difícil. Aí outro dia a gente teve um encontro lá no trabalho e a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre cases maravilhosos, em que o consumidor está no centro, de como que isso é interessante, como que isso pode mudar o mundo, qual que é o seu propósito na vida. Essas conversas todas que a gente ficou ouvindo e todo mundo ouvindo, né? E eu fiz uma provocação com os meninos, porque eles são todos muito jovens, né? Todos muito jovens. A gente tem gente de 18 anos, 19, 20 e tal. E eu falei o seguinte, eu falei assim, gente, eu vou falar pra vocês de uma coisa que sempre me ajudou muito a me deixar no prumo e me ajudou muito a fazer as escolhas necessárias para eu fazer as mudanças, porque as coisas vão mudar. Se você muda junto, ou também você pode escolher não mudar, enfim, mas eu acho que é melhor, né? Porque a gente vai indo melhor, né? Sofre menos, talvez. E eu fiz uma provocação sobre essa coisa do tempo. Porque eu acho que a gente vive uma nova dimensão do tempo, né? Se a gente pensar anteriormente, né, o tempo era muito marcado pelos ritos naturais, né? Tempo do plantio, da colheita, da gravidez, da amamentação, o dia e a noite. Depois isso vai mudando, né? Com o aparecimento das cidades, dos mercadores, essas coisas vão mudando, a dimensão de tempo vai mudando. E a Revolução Industrial traz uma outra possibilidade do tempo também, né? Quando você tem o trabalho ultrapassando a fronteira do dia, né? Porque as pessoas caía o dia, as pessoas paravam de trabalhar. Aí a era industrial muda um pouco de novo isso e tudo. E agora a gente mudou, porque é tudo ao mesmo tempo agora. 2001, quando todo mundo assistiu pela televisão ao vivo, o segundo avião entrando na torre, ali a gente teve uma super mudança da dimensão do tempo, porque todo mundo viu aquilo ao vivo. Não é replay. Então a gente sabe de tudo hoje, né? Acontece um negócio, sei lá onde, no Japão, a gente já sabe, né? E isso muda tudo. Isso muda a maneira como você lida com tudo. Você vê uma notícia em qualquer plataforma, você não pensa 2 minutos, você responde, você reage, sem pensar. E aí, como que a gente resgata essa coisa do pensar, né? Precisa de foco. E aí, uma das coisas que mais me ajudou ao longo da minha vida é ler. E aí eu falei isso pra eles. Falei assim, gente, quem tá lendo o quê? Né? Porque ler faz você imaginar, né? Faz você pensar, faz você fazer correlações, né? Então, ler é fundamental. E é ler mesmo, gente. Não é ficar lendo coisa curta, porque a gente tá numa coisa de um consumismo absurdo de tudo, de informação, de tudo, com pouca profundidade. Então, há que você ter um pouco de tempo, né? E na hora de ler, você para. Você para. E eu gosto mesmo de um livrinho, um bom livrinho de papel, né? Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, tem muitos livros, inclusive, para indicar. Legal. Pode citar alguns aqui. Vou citar um livro maravilhoso que eu li em 26 horas. Caramba. A história é ótima desse livro, porque a minha filha leu. E ela virou para mim e falou assim, mãe, você tem que ler esse livro. Aí eu peguei o livro, chamou Caminho de Casa. É um livro laranjado de uma menina que é muito jovem, inclusive. Ela tem uma ascendência, ela vem de Gana, na África. Eu não sei se ela nasceu nos Estados Unidos. Enfim, ela é uma escritora, inclusive, já bastante premiada por causa desse livro. Se não me engano, não sei se ela já tem mais um, se ela está escrevendo. Eu não vou me lembrar o nome dela, mas O Caminho de Casa as pessoas vão achar. E ela conta uma história
que me parece uma história autobiográfica, pode ser que tenha a ver com a história da família dela, que são 2 irmãs gêmeas que são separadas em Gana, no nascimento. Uma fica em Gana e a outra é traficada, né, como escrava para os Estados Unidos. Na verdade, a Inglaterra fazia o tráfico, né, das pessoas, né, o trabalho escravo ali. E aí, ela tem uma forma de contar, uma narrativa muito interessante, porque tem as 2 irmãs e tem a genealogia para baixo, né, a árvore, né, quem é quem, nanã, e ela vai contando em capítulos uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, uma pessoa daqui. Não há interrelações entre... E você lê lá no 2º capítulo sobre esse personagem, depois você nunca mais ouve falar dele. Sim. É um negócio muito interessante. É muito maravilhoso. Porque tem a perspectiva da mulher, tem a perspectiva do trabalho, tem a perspectiva do escravagismo, da dominação, do patriarcado. Enfim, é de uma riqueza, de uma beleza, de uma força que eu não largava o livro. Eu li o livro em 26 horas. Que legal. Né? Então, e é demais, né? É demais. Bom, anotaram a dica da Malu, então. Vamos sortear o próximo tema? Vamos. Universidade. Bom, o que representou para você e para sua família o seu ingresso na universidade? Uma super mudança de paradigma. Entrar na universidade, especialmente no Brasil, né, é de um privilégio, né, é de uma importância. Isso para uma mulher, para uma menina, né, que estava vindo de uma família extremamente humilde, onde não tinha nenhuma mulher da família do meu pai entrando na universidade, nenhuma pessoa da família da minha mãe entrando na universidade, né? É de uma importância, é um marco histórico, né, entrar na faculdade. Eu olhava e pensava, eu não acredito que eu tô aqui. E eu estava lá porque era uma universidade pública, né? E é assim, é um divisor de águas, mesmo, sabe? Então, eu não tenho nem como falar, assim, foi de uma emoção para mim entrar na faculdade, porque é claro que quando eu comecei a estudar, e a coisa foi, meu pai foi mudando, foi achando super legal e tudo, e aí, depois todas as minhas irmãs também entraram na faculdade, tudo, mas é de uma... não dá nem para descrever, é tão forte, sabe? É tão... E isso, inclusive, reforça o quanto isso é privilégio. E não deveria, né? Acesso à educação tem que ser um negócio para todo mundo, né? As pessoas têm que poder. Elas não têm que ficar loucas para poder conseguir, né? Então, foi, assim, mesmo uma coisa que me marcou profundamente, marcou a minha família profundamente. E acho que, não pelo exemplo, mas a minha história, a minha trajetória... Ao longo da minha vida, assim, ao mesmo tempo que eu estava aí trabalhando, fazendo o que eu tinha que fazer e tudo, dando aula, eu trabalhei, por exemplo, com alfabetização de adultos, justamente porque ler, estudar, entrar na faculdade mudou a minha vida. E mudou a vida de muita gente que está em volta de mim. E eu acho que isso não poderia acabar assim, né? Isso tem que ir para frente. E por isso eu sempre me envolvi e tentei me engajar com essas coisas, com essa coisa da educação, com essa coisa do apoio, né, nessa coisa da rede. Quem são as pessoas que estão próximas, que precisam de uma ajuda para ingressarem, para estudarem, para fazer um pré-vestibular, enfim. Porque eu acho que a gente tem esse papel também, né, de puxar, né? Então é uma coisa, é um marco histórico. Como é importante e inspirador a gente falar disso hoje também. Exato. Quando a gente está vendo a educação sendo destruída, né? Quando a gente tem uma discussão que eu não entendo, né, com relação à meritocracia, como se todo mundo estivesse saindo do mesmo lugar. As pessoas não saem do mesmo lugar, não saem. Então, você precisa de política pública, você precisa de atalho, você precisa de ajuda mesmo para poder chegar lá. E eu acho que a gente tem obrigação de se engajar nessa parada aí, nesse negócio de fazer as coisas acontecerem. Todo mundo como ser humano participando disso. Exato. O conhecimento é absolutamente libertador. Absolutamente. Legal. Ai, que bonito de ouvir. Vamos sortear mais um? Vamos.
preconceito na indústria. Conta um pouquinho pra gente se você sofreu preconceito na indústria automobilística e que tipo. Acho que sofremos todos os dias, né? Tem uma coisa muito importante com relação às mulheres e com as minorias, que não necessariamente são minorias em termos de tamanho, Sim. de representatividade, né? Que é lugar de fala. Eu acho que a mulher não tem lugar de fala dentro da indústria automobilística, né? Isso é muito difícil, né? Assim, você, de novo, aquilo que eu já disse, se há uma exigência para os homens aqui, para as mulheres são aqui. Isso piora muito para as mulheres negras, né? Porque aí se adiciona complexidade, né? Então, os desafios são muito grandes. O lugar de fala é muito difícil. E aí, eu acho que, de novo, eu tenho uma posição muito privilegiada, inclusive, dentro da indústria automobilística, né? Eu tenho uma posição importante dentro da indústria que eu estou hoje, da marca que eu estou hoje. Eu sinto que, às vezes, eu tenho um lugar de fala, às vezes eu não tenho. Depende muito, né? Na nossa alta direção, a gente só tem 2 mulheres, né? Contra, sei lá, mais de 20 homens, né? E é complexo, né? Na alta direção da FCA, salvo engano, tem 1 ou 2 no board. É muito pouco. É muito pouco. Não há representatividade, né? Não tem essa diversidade. E ainda eu acho que tem uma outra coisa, que a gente está falando aqui de uma coisa binária, né? Homem e mulher. E a gente sabe, inclusive, que não é mais só sobre isso, né? A questão da representatividade e tal. Então, eu já passei por muitos perrengues, né? Muitos perrengues. E a gente segue aí firme, porque a gente não é de abandonar o barco. Acho que essa é a mensagem, né? Também o seu... Como se posicionar perante... Exato, que tem a ver com isso. E acho que hoje tem uma discussão que extrapola isso, né? Assim, a gente vem falando muito sobre isso, porque, inclusive com relação à história da maternidade, outro dia a gente estava conversando isso no trabalho, e eu estava falando com meus colegas, eu falei, quando você foi contratado, alguém do RH perguntou se você tinha filhos? Perguntou. Perguntou se você teria mais filhos? Não. Perguntou se você pretendia engravidar? Não. Para as mulheres, isso é um clássico. Quantos filhos você tem? Especialmente se você estiver ali entre 25 e 40 anos, né? Vai engravidar, não vai engravidar, etc e tal. Acho que, inclusive, isso não é um privilégio da indústria automobilística. Quem vai cuidar dos filhos, né? Tem uma super discussão sobre a licença maternidade. As mulheres vão ficar com as crianças em casa por um tempo, elas saem do circuito, elas serão remuneradas da mesma forma, elas serão reconhecidas porque elas saíram. A gente vê, por exemplo... voltarem, elas vão ser demitidas. Exato. Muitas são demitidas, né? São pior avaliadas porque estavam em casa na licença maternidade. Empresas muito maduras, por exemplo, a Natura tem 6 meses de licença maternidade, a Diageo também tem, enfim, várias empresas estão andando na frente nisso, e já tem uma licença paternidade. Aí outro dia eu estava vendo uma discussão e um estudo falando que os homens não querem pegar a licença paternidade maior. Porque que eles pensam? Eu vou sair para cuidar do meu filho, vou sair do mercado, vou sair do happy hour, não vou, não sei o que lá e tal. Gente, atenção, o filho dos 2. Sim, o filho não é da mãe. Né? O filho não é da mãe. Então, que história é essa? Né? Que o homem vai e a mulher fica lá pelejando e aquela angústia. Tem o filho, não tem o filho, adia o filho. Quantas mulheres estão adiando os filhos? Eu tenho várias amigas que estão congelando óvulos. Porque estão no auge da carreira e pensam, mas eu vou deixar agora. Isso não deveria ser uma questão. Né? Por que eu não posso equilibrar a vida profissional e a vida de mãe? Por quê? Porque provavelmente eu não tenho um pai que se engaje nisso em 50%. Porque se ele se engajasse em 50%, a questão profissional não seria tão complexa. Né? E não é sobre, o meu marido me ajuda. Meu marido me ajuda, não. A gente racha. Né? O filho dos 2 tem que ajudar. Né? Todo mundo tem que se ajudar. Então, quem vai fazer o quê? Quem vai buscar as crianças na escola? Porque essa é uma tarefa da mulher. Enfim, essas coisas todas têm que ser discutidas, mesmo dentro das organizações. E a forma como a empresa se coloca nisso também faz muita diferença. Faz, porque tem creche, tem apoio,
Os homens também têm uma licença paternidade. 5 Tem uma dias é salinha pra nada. amamentação. Exato. A gente tem salas de lactação na FCA, né? Que não haviam. Há muito pouco tempo não haviam. É sensacional. Porque a moça volta a trabalhar lá, o neném tem 5 meses, 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias, e ela tá ainda com o peito cheio de leite. Como que faz? Tira onde? Né? Então tem que ter um lugar mesmo, né? Mas o ideal seria que tivesse o quê? Uma creche, né? Já que é longe, né? E aí, tem que olhar para isso. Tem que olhar para isso. Porque o mercado, as pessoas, o mundo quer mais diversidade. E aí, você tem que arrumar jeito de incluir as pessoas. Porque se você não tem diversidade, você não tem representatividade. E aí, fazendo um paralelo com comunicação, isso tem tudo a ver também. A gente tem que ter mais mulheres criando nas agências de propaganda. A gente tem que ter mais mulheres dirigindo os comerciais. A gente tem que ter mais mulheres aprovando. Porque, inclusive, você reconhece. Enquanto a gente tiver homens brancos, heteronormativos, da Vila Olímpia aprovando tudo, criando tudo, fazendo tudo, não há representatividade. Esse país, metade desse país quase é negro. Você vê os negros na propaganda? Não. Cadê a diversidade? Você não vê negros criando a propaganda. Não vê. Nem criando, nem aprovando, nem estando lá, e nem nada, né? Você não vê a questão com relação a várias coisas, com relação a corpos, né? Que agora a gente vê, com relação a gêneros, com relação à deficiência. Não adianta não olhar. Existe, mas as pessoas têm muita dificuldade de ver, muita dificuldade de olhar para o que já é. Porque não é que a gente está inventando isso agora. Sempre existiu. Está aí, esteve não aí. há como não olhar. Não dá. Aquela coisa do elevador de serviço, né? Assim, eu não quero ver, né? Não dá, gente. Não dá. Tá aqui na nossa cara. A gente tem que olhar. Como cidadão, como profissional, como mãe. A gente tem que ver. Enfrentar, lidar. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é rápido. Não tô falando que não causa desconforto. Mas é importante, necessário, porque a gente precisa evoluir como humanidade. Porque a gente tem filhos, porque a gente vai ter netos, porque a gente precisa cuidar desse planeta, enfim. Porque a gente tem muita coisa para fazer. Isso é não pensar só em si, é no outro. Né? Exato. Numa perspectiva do outro. Porque tem uma coisa que a gente só se reconhece no outro e é verdade. E a gente vai, especialmente a sociedade de consumo, leva a gente a pensar que é só sobre consumir, né? Esse é um pouco o meu trabalho, né? Eu quero que você compre um carro, troque de carro, etc, etc, etc. E acho que a gente tem uma responsabilidade como indústria, como gente, etc, de ter uma coisa que é maior, né? Uma coisa de que... Qual é a marca que a gente está deixando aqui no mundo, né? Qual que é? Né? A gente não pode vir aqui só à toa. A gente tem que fazer a diferença. Obrigada, Malu. Foi um prazer. Obrigada, foi um prazer meu. Gente, esse foi o último episódio do Elas Transformam, então fiquem ligados nas próximas temporadas, a gente volta logo. Tchau, tchau.